Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 1, módulo que inicia e traz os conceitos mais básicos e fundamentais desse curso, né? O que eu quero trazer para vocês aqui então, nesse módulo, são os conceitos da arquitetura de bibliotecas, como é que isso impacta diretamente na questão dos critérios dos espaços de bibliotecas, os conceitos também relacionados à própria questão da biblioteca na sociedade, né, as funções da biblioteca, as características e necessidades programáticas, as escalas construtivas dos edifícios de bibliotecas no âmbito das cidades e, finalmente, algumas tendências e caminhos que esses espaços têm trilhado agora em nossa atualidade. Então, nessa aula número 1, eu quero trazer então conceitos, problemática e o projeto de arquitetura. Então, como é que o projeto de arquitetura impacta diretamente nas questões desses critérios que devemos estabelecer no contexto dos espaços, dos layouts, mobiliário e tudo aquilo que envolve esse projeto desse espaço de biblioteca. Primeiramente, é importante dizer o que é a biblioteca. O primeiro ponto importante a falar com vocês é o que é o próprio conceito de biblioteca, né? Como é que ele se define como espaço, instituição? Dois autores importantes trazem uma definição clássica, que é o Roger Chartier e o Robert Darnton. Eles dizem que a biblioteca é essa instituição que está integrada diretamente na sociedade, sendo inserida, claro que num determinado contexto, claro que num determinado contexto político e cultural. E esse contexto faz influenciar diretamente a constituição dos seus arquivos, dos seus acervos, dos seus conteúdos informacionais. E afetam diretamente a própria difusão, né, do conhecimento que está relacionado ao espaço da biblioteca. Por outro lado, a gente pode entender que os seus serviços prestados, ou seja, os serviços prestados pela própria biblioteca, elas também promovem a mudança de mentalidade de seu público usuário. Então a gente pode ver aqui um conceito de dialogia, de diálogo entre a sociedade, né, e os seus usuários, aqueles que de uma certa maneira se beneficiam desse conteúdo informacional. Nesse sentido, é importante dizer então que a biblioteca é um repositório de informação acessível a qualquer indivíduo que esteja então interessado em seu conhecimento. Ou seja, essa descoberta desses novos horizontes de conhecimento e de informação, a biblioteca tem papel fundamental na disseminação dessa informação. Outra questão importante é que a biblioteca ela é um apoio fundamental no ensino, na investigação, na pesquisa, né? Principalmente no acesso aos recursos de informação. A gente pode ver isso não só nas bibliotecas universitárias, mas também nas bibliotecas públicas, nas escolares, ou naquelas que estão também em empresas. E esse objetivo está diretamente a disseminação, né, do patrimônio cultural existente, científico na própria sociedade. E por último, a biblioteca ela é permeada, né, por espaços comunitários, né? A biblioteca deve ser um meio público, um meio livre de acesso à informação, o que nós chamamos de compartilhamento de saberes, né? Que impacta diretamente nos seus usuários e também impacta diretamente no contexto da própria sociedade, né? Nesse sentido, pensando um pouco do nosso curso, como é que a gente pode então entender esse papel importante da biblioteca no contexto da arquitetura? Será que é possível então, por meio dessa análise, por meio desse conhecimento da biblioteca, será que é possível então propor que os espaços de bibliotecas elas podem ganhar melhorias em seus aspectos espaciais, em seus aspectos de função? Então, será que é possível, analisando o funcionamento dos espaços de bibliotecas, será que seria possível, então, estabelecer recomendações de melhoria? A segunda questão que eu coloco é que compreender os espaços de bibliotecas nos ajudam a determinar a satisfação dos usuários, ou seja, de que maneira e de que forma os meus usuários estão
experimentando esse espaço tão importante da biblioteca. Nessa problemática, então, entra o papel do projeto de arquitetura, o papel do projeto do espaço, ou dos espaços que estão relacionados nesse contexto da biblioteca. E, por último, é importante dizer que, será que é possível produzir uma arquitetura madura, criativa, consciente de bibliotecas por meio da criação ou por meio de critérios confiáveis e critérios projetuais necessários nesse contexto? Então, o curso ele vai exatamente nesse caminho, né? O papel, né, do arquiteto, do planejador, o mesmo papel do bibliotecário, aquele que está diretamente vinculado ao espaço da biblioteca, ele deve perceber essas relações espaciais que estão envolvidas no próprio espaço da biblioteca. Nesse sentido, eu quero trazer para vocês algumas problemáticas que nós encontramos nesse contexto, principalmente no contexto brasileiro. Num primeiro ponto, eu digo que nós temos, claro que não todos os casos, mas nós temos espaços inadequados, trabalhamos em espaços inadequados, improvisados, espaços que não foram pensados para serem bibliotecas. Então, galpões, muitas vezes, ou espaços que estão alugados. Isso é um panorama bastante presente no contexto daquele profissional bibliotecário, daquele profissional da ciência da informação que trabalha diretamente em espaços que não estão adequados. Por outro lado, nós também temos arquitetos que desconhecem desse contexto ou desconhecem do próprio tema da biblioteca. Quando vão projetar um espaço de biblioteca, esses profissionais não contém informações adequadas para a produção do próprio projeto de arquitetura. Então, esse desconhecimento do contexto causa uma série de problemas que são sentidos no seu dia a dia, ou são sentidos a médio, a longo, até a curto prazo também. Existem muitas vezes problemas relacionados a quantidades do acervo no espaço, ou o espaço ele está lotado, né? Ele não tem mais condições de guardar todo o conteúdo informacional, ou também o contrário, também nós temos muitas vezes espaços que são desabitados pelos próprios acervos. Então existe a falta de equilíbrio até no planejamento desses espaços. Então esse é um grande problema que nós encontramos no nosso dia a dia como profissionais. Também temos ambientes desconfortáveis, ambientes que não foram pensados para resolver problemas de iluminação, de temperatura, de ar-condicionado adequado, umidade. Então, problemas sérios que afetam diretamente não só os seus usuários, aquelas pessoas que estão diretamente vinculadas ao espaço, mas também os próprios funcionários. Então, trabalham em espaços que estão em desacordo com a própria condição humana, né, de conforto. Uma outra questão que nós percebemos é que existe um desinteresse governamental, a falta de políticas públicas relacionadas à implantação de bibliotecas, a falta de linhas de financiamento na construção, na reforma, e também não só na construção em si, mas também na operação de equipamentos, na instalação de estantes, mesas e todo o conjunto que vai amparar esses edifícios. Então, o desinteresse governamental é muito grande. Nós temos também o desconhecimento das próprias necessidades, não só, como falei para vocês, do próprio arquiteto, mas também dos bibliotecários, daqueles profissionais que trabalham diretamente no espaço da biblioteca. Então, o conhecimento dessas necessidades é fundamental para que a gente consiga, então, estabelecer um projeto, um espaço adequado. Na maioria dos casos, nós temos a não participação do bibliotecário no projeto de arquitetura, não por culpa desse bibliotecário, mas por culpa, muitas vezes, de deixar na mão somente de uma equipe de profissionais, nesse caso poderia ser de engenheiros ou arquitetos. Então, a relação multidisciplinar na produção do projeto dessa biblioteca é fundamental. Não pode deixar de lado todos os profissionais envolvidos nessa causa.
Também nós verificamos que existe uma falta de diretrizes projetivas ou projetuais brasileiras. O que nós temos, muitas vezes, são padrões internacionais de bibliotecas que servem para espaços, mobiliário, conforto, mas muitas vezes esses padrões não estão adequados para o nosso contexto brasileiro. Muitas vezes nós temos um país continental. O contexto de uma biblioteca no Nordeste é completamente diferente do contexto de uma biblioteca de um espaço no Sul, na região Sudeste. Nós temos diferenças também, diferenças de usuários, de ergonomias, de antropometrias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa falta de diretrizes projetuais traz uma série de problemas que acarretam um projeto inadequado. E, finalmente, também nós temos poucas pesquisas no contexto acadêmico. Pesquisas e investigações que poderiam fomentar um projeto muito mais integrado, um projeto muito mais vinculado a soluções técnicas e comportamentais e também administrativas coerentes. Então, esse é um panorama bastante complexo. E onde entra, então, o papel do projeto de arquitetura. Um papel que ele deve ser fundamental nessa organização e nesse caminho de estabelecer um projeto adequado ou critérios adequados para esses espaços. Sempre tenho falado muito que é importante estabelecer uma metodologia projetual também para a área da biblioteca, né? Uma metodologia que cumpra etapas muito claras, muito definidas, e aí, nesse sentido, é importante entender que essas etapas elas estão muito vinculadas umas às outras. Então é importante entender o problema da biblioteca, um problema econômico, um problema administrativo, um problema projetual, mas em si, qual é o problema da biblioteca? Entendendo o problema, é importante entender e estabelecer uma análise desse problema. Uma análise que esteja vinculada a um diagnóstico claro, né? Transparente de todas as questões que estão vinculadas desde o início do projeto dessa biblioteca até o final dela, até a própria operação. E aí o projeto, né, que é o coração dessa metodologia, ele é peça-chave, é peça fundamental para que se tenha ou que se estabeleça uma condição positiva nesses espaços, né? É claro que a avaliação, que nós chamamos de avaliação pós-ocupação, uma avaliação pós-uso, ela é fundamental, ela é importante, né, que muitas vezes deixada de lado. Nós implementamos, pensamos no projeto, implementamos e deixamos para lá. Nós não sabemos como esses usuários estarão utilizando o espaço da biblioteca. Então é fundamental que nós também façamos avaliação dessas condições após o uso. E, finalmente, a implementação do projeto, que nós chamamos de uma retroalimentação, e a implementação é a concretização das condições, né, projetuais importantes. Então, falando um pouquinho mais do que é o projeto, que é aquele coração, né, que vai, então, formatar essas operações, nós temos 3 operações básicas no contexto desse projeto arquitetônico. Primeiro, o estudo preliminar, né? Depois o anteprojeto e depois um projeto executivo. Tá? Essas são formas clássicas, né, dessa metodologia projetual. Então, o estudo preliminar é aquele que vai trazer o início do programa de necessidades, qual o seu público-alvo, quais são as primeiras ações, ou seja, como é que a gente consegue, então, organizar já o espaço, né, de uma forma preliminar, mas de uma forma já muito mais clarificada. Nesse momento, ainda o estudo preliminar, ele ainda é muito... É claro que ele é muito, não raso, mas ele ainda pode agrupar mudanças, ele pode ter mudanças ao longo do caminho. Tá? Então, não é um estudo ainda aprofundado de todas as soluções projetuais, que seria então já o anteprojeto, que é a fase já que você já consegue montar um cronograma de obra, você já consegue montar definição de datas, de áreas, de materiais, custos, aspectos técnicos, aspectos construtivos, ou seja, o anteprojeto já é uma forma muito mais consolidada desse projeto, né,
que o planejador, eu falo aí, pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro, o desenhador, ele já tem um projeto muito mais construído no sentido de ideias. E por último, é o detalhamento do projeto, que nós chamamos de projeto executivo. Aí sim nós temos memorial descritivo, preços unitários de cada componente que vai lá no projeto, detalhes executivos, um detalhamento físico, financeiro e, claro, que os trâmites legais que estão vinculados muitas vezes com prefeituras, com o Estado ou com o ente federativo, que envolve, então, toda uma dinâmica até a própria execução, que seria o próximo passo. Aqui eu trago para vocês algumas ideias, né, de como poderia ser o estudo preliminar, então o estudo volumétrico, o estudo de massas, estudo de layouts, é claro, são a primeira etapa, então pode sim ter mudanças, então é a hora do ajuste, é a hora da mudança, onde existe uma conversa sensível entre esses profissionais, né, planejadores também e toda a equipe que compõe as bibliotecas, diretores, estagiários, aqueles que realmente efetivamente trabalham no próprio espaço da biblioteca. O anteprojeto já é aquela fase intermediária, mas já muito mais clarificada. Então você tem o partido arquitetônico muito mais descrito, muito mais detalhado, com quantidade de áreas, quadro de áreas. Nós temos aqui nessa prancha, que é um concurso que foi desenvolvido pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, para a cidade de Florianópolis, e aí você tem uma proposta, né, dessa prancha, como é que poderia ser uma prancha de um anteprojeto, né? Então você tem estudos, como é que o arquiteto desenvolveu todo o estudo, depois você tem já uma implantação aqui embaixo, aqui são as plantas dos layouts, nós temos aqui os pavimentos, né? E aí, claro que você já tem medidas, você já tem áreas, cotas, né? Principalmente a distribuição dos espaços com cadeiras, com mobiliários. Isso é fundamental para que o projeto então ganhe então a sua formatação em termos de construção também. Aqui mais alguns layouts, né? Aí você tem, claro que dependendo da criatividade do arquiteto, ele consegue fazer uma prancha muito mais que traz muita informação interessante, importante. Alguns cortes, aqui são cortes mais perspectivados, né, que se você traz uma volumetria, as cotas, você consegue estabelecer aqui uma relação já com o próprio entorno, com a própria cidade também, né? E finalmente as pranchas de perspectivas, nós chamamos de maquetes eletrônicas, que trazem essa ambientação, né? Como é que essa biblioteca vai então vai ser construída. E aqui o projeto executivo, que é o detalhamento já, né, exaustivo de todos os materiais e todos os equipamentos que estão aí vinculados ao próprio espaço da biblioteca. Bom, claro que é importante já trazer para vocês alguns parâmetros, são parâmetros bastante contemporâneos quando nós falamos do que é essa biblioteca em termos de funcionamento, em termos espaciais. Então, esses parâmetros são necessários quando nós já pensamos naquele estudo preliminar e também já naquele estudo de anteprojeto. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui, o espaço da biblioteca tem que ser um espaço interativo, né? Um espaço que promova o contato entre os seus usuários, os seus funcionários e os seus serviços. Então, essa interação se dá, claro, por uma série de elementos, como a disposição nas linhas de circulação, na disposição das estantes, que promova essa interação por meio dessa flexibilidade espacial, que seria um dos instrumentos que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tem que ser um espaço estimulante, que seja vivo, que seja rico, motivador, não só para os seus usuários, aqueles que frequentam efetivamente, mas também para aqueles que trabalham, né, estão diretamente ligados ao próprio espaço, né? Essa qualidade ambiental, esse estímulo ambiental é dado pelo próprio projeto. Tem que ser um espaço adequado, que nós chamamos de funcionalidade,
o espaço deve funcionar de forma adequada, trazendo conforto aos seus leitores, trazendo a própria manutenção dos seus livros de uma forma responsável, seus computadores. Então, é um espaço que traz adequação nas questões funcionais. Deve ser um espaço também seguro, um espaço que tenha a segurança relacionada às normas técnicas, às normas de segurança de equipamentos, condições ambientais interiores. Então, essa segurança ela é trazida, sim, por alguns critérios, né? Mas também se traz também pela própria concepção do partido arquitetônico dessa biblioteca. Outro ponto importante, que deve ser um espaço eficiente, um espaço que seja bem organizado nas suas operações, que não se tenha um custo excessivo em termos de manutenção de ar-condicionado, de limpeza, de todos os equipamentos que estão envolvidos, ou seja, um espaço eficiente, um espaço que gera condições adequadas para os funcionários, mas também para os seus usuários também. É um espaço atualizado, com o uso de novas tecnologias, a implantação de Wi-Fi, de uso das que nós chamamos de novas tecnologias digitais. Além disso, tem que ser um espaço que seja flexível, né, que permita mudanças ao longo do seu uso, né? Além disso, um espaço arrojado, né, que tenha ideias arrojadas em termos de projeto, né, um convite ao funcionamento, né, de uma forma muito mais aberta, muito mais transparente à própria comunidade, quando nós utilizamos esse parâmetro do arrojo, né? E, finalmente, um espaço ativo. O espaço da biblioteca é um espaço ativo na sociedade, né? Deve socializar o conhecimento, né? Por meio das suas atividades culturais, atividades artísticas, atividades sociais também, e também atividades informacionais. Então, a biblioteca deve agrupar no seu contexto, né, no seu contexto, assim, em termos de projeto, esse ponto de vista.